a Deus. Graça e fé, igreja. Boa noite. Tudo bem com vocês? Amém? Minha mão já está suando aqui, irmãos. Parece que eu tomei 2 quilos de água aqui. Aleluias. Vamos abrir a palavra de Deus. Aleluias. Espírito Santo de Deus. Em 2 Reis 4. Eu trouxe, irmão. Aleluias. Santo és o teu nome. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Irmãos, confesso aos irmãos que a gente fica nervoso. Não é fácil, né? Porque nós temos uns dias, às vezes, ruins, uns dias abençoados. Mas Deus tem algo tremendamente sobre as nossas vidas. Que todo dia Deus possa falar conosco. Amém? Glória a Deus. O pastor Marcos fez esse convite. Na realidade, esse convite já vem se estendendo há uns 7 anos, irmãos. Há 7 anos vem, sempre há um empecilho, alguma coisa acontece. Foi o que eu falei para ele, pastor, agora, né? Graças a Deus, agora não vai ter mais impedimento. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa leitura aqui é uma leitura que todos nós conhecemos. Já ouvimos milhares, centenas de pregações. Mas o que Deus tem para mim, para você esta noite é algo especial. Você que está nos assistindo também, que você possa depois meditar nessa palavra, né? Ver certinho tudo o que está acontecendo. A palavra de Deus em 2 Reis 4 diz assim: certa mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profeta foi falar com Eliseu e disse: o meu marido morreu. Como o senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor, mas agora um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos a fim de serem escravos como pagamento da dívida. Eliseu perguntou: o que posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa? Não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Eliseu disse: vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois você e seus filhos entrem em sua casa e fechem a porta. E comecem a derramar azeite nas vasilhas, e vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta e pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais, e essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr, e ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse: venda o azeite, pague todas as suas dívidas, e ainda vai sobrar dinheiro para você e seus filhos irem vivendo. Espírito Santo de Deus, Pai amado, Pai querido, até aqui, Senhor meu Deus, o Senhor tem falado conosco através dos louvores, das orações, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, que através dessa palavra, Senhor, o Senhor possa falar conosco, Pai. O Senhor me conhece, Senhor meu Deus, peço-te a perdão de todos os meus pecados, as minhas falhas, Pai, mas que eu possa ser um vaso, um instrumento em Tuas mãos essa noite, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Podem vos assentar, amém? Irmãos, quando nós vemos esta mulher aqui, esta situação, é uma situação muito difícil, uma situação muito crítica, uma situação aonde há uma perca de um ente querido. Eu não sei se vocês já passaram por isso, perdeu um pai, uma mãe, um filho. Nós entramos em desespero. Chegou uma época da minha vida, acho que o irmão deve saber, eu perdi mãe, depois eu perdi irmão, depois eu perdi pai, e aí depois de casado tudo ainda, a Silvana, minha esposa, perdeu mais uns 4 gestações de 5 meses. Então quando nós lemos aqui, certa mulher era viúva de um dos membros, né, e disse: meu marido morreu. A palavra de Deus diz que ela simplesmente diz: o meu marido morreu. Irmãos, quando nós falamos em morte, alguma coisa disso, dentro da nossa casa, irmãos, é desesperador. Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. E esta mulher, ela não murmurou, ela não reclamou,
Hoje, um dos maiores motivos hoje de nós perdermos as nossas bênçãos é que nós reclamamos diante de Deus. Diante de várias situações nós murmuramos numa tal situação que nós não percebemos, e aí a bênção do Senhor acaba se perdendo. Muitas das vezes nós oramos a Deus pedindo algo, só para os irmãos entender. Às vezes a gente ora, quem aqui orou para pedir um carro? Né? Aí Deus dá o carro, Deus te dá um emprego, te dá o carro abençoado, aí a gasolina aumenta, aí você começa a reclamar. Bolsonaro, né? Nada contra, mas você começa a reclamar dos nossos governantes, porque a gasolina subiu, porque a gasolina está cara. Espera aí, se Deus ele é o dono do ouro e da prata, Ele vai providenciar a sua gasolina, Ele não vai nos deixar na mão. Essa é uma das grandes reclamações que eu vejo no dia a dia. Eu também já andei reclamando. Às vezes a gente reclama sem querer. Mas se Deus dá a bênção, Ele não vai dar a bênção completa. Ele não vai dar uma bênção para você, um carro novo, se você não tem condições de pagar um IPVA, uma manutenção. Não, Ele vai dar a bênção completa. Só que nós não esperamos no Senhor. E aqui nós vemos uma situação pior ainda. Nós vemos uma situação aonde ela simplesmente disse: o meu marido morreu. Como o Senhor sabe, ele era um homem que temia Deus, o Senhor. Mas agora um homem a quem ele devia dinheiro veio levar os meus filhos a fim de serem escravos como pagamento de dívida. Além de perder o marido, ainda vão levar os 2 filhos. Qual é a mãe que não se desespera? Qual é a mãe que não vai se desesperar? Um pai que não vai se desesperar numa situação dessa, irmãos? Então aquela mulher viúva com 2 filhos puderam recorrer ao profeta Eliseu, na certeza que seriam socorridos, afinal que o chefe daquela família foi um homem temente a Deus, um servo do Senhor. Hoje o grande problema do servo de Deus hoje é que nós reclamamos, nós temos o hábito de reclamar das coisas, mas nós esquecemos de quem é que deu por certo momento, por certos dias, semanas, até que vem um servo do Senhor, ou até mesmo Deus dá uma cutucada e fala assim: eu não te dei? O que você está reclamando? Às vezes Deus fala com o povo, cura a pessoa. Eu já vi culto, né? A pessoa vai de repente fala cura das vistas, aí o rapaz está sem o óculos, ó, Deus te curou, você não precisa mais usar o óculos. Aí o rapaz se recebe, e aí tá, quando ele der a pouco ele pega e põe o óculos de novo. Perdeu a bênção. Então muitas das vezes nós esquecemos e nós não acreditamos, muitos não acreditam, mas essa mulher simplesmente, ela disse: o meu marido morreu. E aí ela explicou a situação, aí o profeta diz: o que posso fazer por você? Diga. Se é um caso normal, nós entramos em pânico, nós entramos em desespero, começa a se descabelar, começa a chutar as coisas, começa a quebrar, dependendo da situação. Ela simplesmente disse: não tenho nada. A Bíblia não diz que ela reclamou, a Bíblia não relata isso, simplesmente diz: não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Aí Eliseu diz: vá pedir aos seus vizinhos que ele empreste muitas vasilhas. A Bíblia ela diz que Deus ele cuida daqueles que o servem e daqueles que confiam. A murmuração em 1 Coríntios 10:10 diz assim: e não vos entregueis à murmuração, com algum deles resmungaram e foram mortos e destruídos pelo destruidor ou anjo da morte. Aqui em 1 Coríntios fala sobre Israel, desde a saída do Egito. Se nós pegarmos a saída do povo do Egito até a terra prometida, houve-se muita murmuração, porque estava acostumado com certas situações e não estava acostumado. Às vezes Deus pôs à prova, e muitas das vezes nós passamos situações difíceis. E eu mesmo, nós na minha casa, nós estamos passando uma situação muito difícil, por causa de uma enfermidade, mas pela honra e glória do Senhor, terça-feira precisou ir para o hospital, e nessa aí, a minha esposa conseguiu ganhar mais 4 quilos, no desespero da perca da situação, conseguiu 4 quilos, então quer dizer, a desnutrição ela já vai indo aos poucos, mas nós temos que confiar. É desesperador? É, irmãos,
porque você está acostumado a ver a sua esposa louvar ao Senhor, cantar, pregar, fazer isso, fazer aquilo, aquela atividade toda que mulher gosta de fazer dentro de casa, né? Lavar roupa, passar roupa, aquela coisa lá abençoada. Esses dias eu estou fazendo isso, irmãos. Olha, tem que tirar o chapéu para as irmãs, para as mães, para a toia, que o negócio é estreito, esse negócio de passar roupa, lavar, você tem que ficar de olho na máquina, para a máquina não quebrar. Mas não podemos murmurar, porque Deus está dando uma situação aonde lá na frente Deus vai abençoar. É difícil? É, porque nós choramos, nós entramos numa situação, nós entramos em pânico, mas Deus não quer que nós entramos na murmuração, porque a murmuração, ela tira a bênção do Senhor. Ela tira, muitas das vezes, nem a gente que trabalha, às vezes trabalha comissionado, ou trabalha, e aí nós chegamos, e aí, como é que está a venda? Ah, não, né, o mês está ruim. Eu parei com isso, eu parei, porque não, está bom, graças a Deus, aí no final Deus, Ele supre todas as nossas necessidades, mas nós temos que confiar como essa mulher, ela confiou. É fácil? Não, não é fácil. A hora que o estômago ronca de fome, não é fácil. Quem já passou por isso, depender de uma cesta básica, um alimento, e aí Deus vem e provém, né, usa um vaso, usa um irmão, usa alguém e vem trazer o alimento, e você no desespero. Mas nós temos que confiar, e aonde, aqui ela diz que não tem nada, o nada para Deus é muito, nós só precisamos ter a nossa fé, acreditar que Deus vai abençoar, e nós parar de nós reclamarmos. Nós pedimos, Senhor, abre uma porta de emprego, abre uma porta de emprego, aí Deus abre uma porta de emprego, os 3 primeiros meses, é que nem, né, aquela lua de mel, aquela beleza, passou disso, aí começa, oxe, o encarregado está pegando no meu pé, o encarregado fica fazendo isso, meu chefe fica fazendo isso, agora aumentou mais a linha de produção, isso, aquilo outro. Irmãos, às vezes o seu chefe, o seu líder está te testando para algo lá na frente, ele confiar um cargo nas suas mãos. Às vezes nós não entendemos o mistério de Deus, Deus não quer, às vezes você só naquela situação, e aí nós vemos, né, Deus usando pessoas, te provando ali, te capacitando, e aí nós não queremos enxergar isso, nós começamos a reclamar. Quantas e quantas vezes eu já escutei de irmãos vindo e falando assim, nossa, lá no emprego lá está difícil, meu chefe está pegando no pé, não sei o que lá, e eu paro e penso, mas será que não é um teste? Será que não é algo lá na frente? Ou será que não é Deus não dar preparo? Você não orou para Deus te dar um emprego? Sim. Não adianta você orar para o emprego e aí logo de cara, né, lá em cima não, nós começamos, né, a calgar, a treinar, e aí nós vemos essa situação. E aí Eliseu pergunta para essa mulher, o que é que você tem na sua casa? Ela diz, um jarro pequeno de azeite. Eu aprendo com isso que nós devemos, no mínimos detalhes, Deus vai abençoar. Deus vai abençoar. Um terceiro tópico que aqui eu reparei, em que Deus tocou muito, vá pedir aos seus vizinhos que lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Será que hoje você está bem com seus vizinhos, com seus amigos? Domingo nós estávamos aqui falando com o diaconato, né, ministrando ali uma palavra, uma oração, e Deus tocou nessa parte aqui. Será que como nós estamos diante da nossa rua? Será que os nossos vizinhos enxergam nós como servos de Deus? Ou como murmuradores de Jeová, ao ponto de pedirem, vizinho, será que você me pode emprestar uma vasilha? Será que você pode me emprestar? Será que você pode me socorrer e levar no hospital? Será que você pode? Será que nós estamos dando bons testemunhos? Essa mulher aqui, ela deu muito bons testemunhos, porque os vizinhos emprestaram muitas vasilhas. A Bíblia diz, depois você e seus filhos entrem na sua casa e fechem a porta. Um grande mistério que nós temos que ler aqui, se vocês puderem grifar, fechem a porta. Espiritualmente dizendo, fechem a boca, fechem os lábios. Se concentra em falar com Deus Todo-Poderoso, nós temos livre acesso, feche a porta, dobra o seu joelho e conversa com Ele. Hoje nós temos uma mania, quando você vai abrir o Facebook, misericórdia, parece um confessionário que fala, né? A pessoa fica se confessando, fica falando isso, fica falando aquilo, a pessoa não tem a capacidade de dobrar o joelho e falar com o Senhor Todo-Poderoso. É mais fácil ela pegar, abrir as portas, sair reclamando com todo mundo.
mas Deus não quer isso. A palavra de Deus diz: depois você e seus filhos entrem em casa e fechem a porta. Porque muitas das vezes nós queremos receber, Deus tem as bênçãos para dar nas nossas mãos, Deus tem a promessa de Deus nas nossas mãos, mas aí nós começamos a falar para Deus e o mundo. Às vezes nós chegamos, começamos a contar, e aí nós atrapalhamos os projetos do Senhor, nós atrapalhamos, nós queremos, vamos se dizer, nós queremos ajudar a Deus. Ninguém precisa ajudar, é Deus que vai abençoar. Deus, Ele vai capacitar, Ele vai usar uma pessoa para te abençoar. Mas não adianta você querer abençoar, querer ajudar a Deus para as bênçãos. Não adianta. Fecha as portas, fecha as bocas, dobra o joelho, conversa com Ele. E comecem a derramar o azeite nas vasilhas e vão pondo de lado as que foram ficando cheias. E aí Deus vai derramando as bênçãos do Senhor. Quando nós fechamos os nossos lábios, vamos dizer, quando nós paramos de ficar igual matraca, igual um papagaio que fala demais, e aí Deus, Ele abre, Ele vai agir no silêncio. Ele age no silêncio, Ele vai agir. Quando você dobra o seu joelho, de repente as bênçãos do Senhor, ela vem. Porque quando você concentra, você para de reclamar, você para de falar para as pessoas que Deus revelou uma bênção, que Deus vai abrir uma porta, irmão, você pode ter certeza que essa porta vai fechar, porque nem todo mundo que está do seu lado, ele quer as tuas bênçãos. Às vezes a pessoa bate no teu ombro, mas ela não quer a tua bênção. Dentro do seu serviço, quando você começa ali a crescer, a projetar, e o seu chefe começa a dar isso, aquilo, outro, você acha que alguém está contente? Às vezes você acaba de entrar, tem pessoas com 3, 6 anos lá, querendo essa promoção, e Deus abre as portas na frente dessa pessoa. Você acha que essa pessoa vai gostar? Não, ela vai lançar setas, ela vai ter inveja de você. E aí você pega e começa a contar essas coisas, a pessoa fala: poxa, acabei de entrar, você entrou agora, eu estou faz 6 anos, 3 anos. Quem já escutou isso aí? Eu já cansei de escutar isso. Às vezes você recebe uma promoção, um salário, um aumento, a pessoa fala: faz tanto tempo que eu estou esperando esse aumento, você acabou de entrar e já tem esse aumento. E aí você tem que ficar quieto. Você tem que orar, buscar o Senhor, fechar as portas, fechar os lábios, fechar a boca. E aí Deus vai derramando o azeite nas vasilhas, Deus vai derramando o azeite, Deus vai abençoando, Deus vai abrindo as portas, Deus vai tirando você dessa dificuldade. Quando você vai ver, a sua vida está, vamos dizer assim, a sua vida estabilizada, o seu ministério estabilizado. Porque uma grande arma do inimigo é ele lançar os dados, dizer que você não serve, dizer que você não serve para pregar, que você não sabe cantar, que você não sabe isso, que você não sabe aquilo. Quem é Ele? É Deus que capacita, é Deus que põe palavras na nossa boca, é Deus que vai pôr ministração no louvor, é Deus que vai fazer você orar, e é Deus que vai fazer com que você busque, e é Deus que vai usar você para que a outra pessoa seja abençoada. E aí no versículo 5 diz assim: então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o jarro de azeite e começou a derramar as vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Deus vai derramar tantas bênçãos nas nossas vidas, tanta bênção na minha vida, na sua vida, que você vai ter condições de ajudar o próximo. Você vai ter condições de chegar e falar para o seu vizinho: olha, está sobrando isso aqui, aquilo, outro, você precisa disso? Você conhece pessoas que precisam de alimento, você conhece pessoas que estão precisando de algo. Deus vai derramar, Deus vai abençoar, porque nós vivemos numa época difícil, não é fácil, com toda essa situação. Terça-feira eu estava no hospital ali, eu falei para a Silvana: misericórdia, é muito difícil, é muita gente assim, que você vê assim, com a situação cruel. Só Deus para ter misericórdia da gente, desse vírus. É só Deus para ter misericórdia de todas essas bactérias que tem. Quando não é um vírus, é uma dengue. Quando não é uma dengue, é um acidente. Quando não é um acidente, é um câncer. Quando não é isso, é aquilo. Então nós temos que viver as promessas do Senhor, viver as promessas dele sem reclamar, sem murmurar, sem deixar que a bênção do Senhor ela vá embora. Quantas vezes às vezes a gente no emprego lá, a gente começa a comentar, e aí de repente eu olho assim e falei: nossa, as portas se fechou, perdi aquele cliente. Aí você começa a lembrar que lá atrás você comentava, você falava: nossa, nem é isso, aquilo, outro. Aí nós começamos a aprender quando nós vemos, e aí Deus abençoa. Então essa mulher, ela junto com os seus filhos, a sua casa, ela fechou no meio de uma dificuldade, irmãos.
no meio de um caos, no meio de tantas situações, Deus ele vai abençoar, mas nós temos que fechar a nossa porta, dobrar os nossos joelhos, pôr a nossa família em oração, pôr a nossa família em jejum, pôr ali a situação e confiar em Deus. Confiar em Deus. Ela confiou no profeta, ela confiou, porque é o ponto aonde a dívida ia tomar os seus filhos, mas Deus foi misericordioso. Aleluia. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia alguma, e essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Aleluias. E aonde aqui é um grande mistério para nós. Nós vamos chegar numa situação onde tanta bênção nas nossas vidas, há tanta fartura que você fala: Senhor, né? Senhor, tem misericórdia, vai começar a estragar. Senhor, né, tá bom até aqui. Senhor, até aqui o Senhor tem me sustentado. E Deus vai conhecer todas as nossas necessidades, Deus vai conhecer todas as nossas situações, e Deus vai abençoar. Aquele inimigo que está te perseguindo no teu serviço vai cair por terra. Você vai conseguir ganhar ele para Cristo, você vai conseguir ganhar Jesus, porque quando você está em Cristo Jesus, a pessoa começa a te apunhalar, a pessoa começa a te prejudicar, mas você começa a falar do amor de Cristo para ele. Ah, mas é difícil. Fala só: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. É o Espírito Santo de Deus vai batendo até a hora que o coração daquela pessoa, ela vai, de repente ela está, né, entrega ao Cristo, ela já começa a dar um bom dia, ela já começa a falar que Deus tem abençoado, Deus tem providenciado, e Deus vai derramando grandiosamente. E aí o profeta diz: vende o azeite, paga todas as suas dívidas, ainda vai sobrar dinheiro para você e seus filhos irem vivendo. Então Deus vai abençoar no meio de tanta tribulação, no meio de tanta dificuldade, no meio de uma enfermidade, no meio de uma situação difícil como essa mulher viveu nesse dia, nesse momento que ela viveu aqui. Mas ela confiou no Senhor. Até que ponto nós estamos confiando no Senhor? Nós vemos aqui que a irmã estava ministrando ali, que foi trocado, né? Que Judas trocou Jesus por 30 moedas. Se nós pararmos para analisarmos, às vezes nós estamos trocando e nós não percebemos isso. Nós não enxergamos isso. Nós vamos enxergar depois que falamos, depois que o sangue, vamos dizer, o sangue esfria, e aí nós falamos: mas temos que ir lá pedir perdão, pedir misericórdia, correr, dobrar o joelho. Mas nós temos que confiar plenamente em Jesus Cristo, para que nós possamos viver o que Deus tem para nós. A hora que Deus perguntar: o que é que você tem? O que é que diante de tanta dificuldade você tem? E aí você vai apresentar: Senhor, eu tenho isso, eu tenho esse dom, eu preciso viver, eu preciso praticar esse dom, eu preciso reativar isso. E aí Deus vai trabalhando. O nosso Deus, Ele é misericordioso e proveniente. Ele conduz o seu povo, Ele supre todas as nossas necessidades, e por isso Ele reprova a murmuração. Nós temos que conscientizar que nós não devemos reclamar, nós devemos apresentar as nossas dificuldades. No meio de tantas tribulações, mas nós temos que apresentar as nossas dificuldades. Senhor, eu não consigo, Senhor, não posso, não tem como, é difícil isso para mim, Senhor. E Ele vai dar o escape, Ele vai dar uma alternativa. Mas basta nós fecharmos a nossa porta, basta nós chegarmos diante dEle e entregar, falar: Senhor, o que eu tenho é isso, para amanhã não tem mais. E Ele vai providenciar, porque o que mais nós vimos, né, diante de toda a situação, todo aquele povo saindo de Israel, saindo do Egito, foi a murmuração. Reclamou por causa de falta de água, reclamou por causa de alimento, reclamou por causa disso, reclamou por causa daquilo. Mas Deus foi misericordioso. Moisés ali sempre intercedendo, Moisés sempre ali: Senhor, tem misericórdia desse povo, tem misericórdia. E nós vemos que Deus foi misericordioso. Então Deus tem o que tem para mim e para você esta noite, são bênçãos, mas nós temos que confiar, porque se Deus Ele vai dar condições.
Jamais Ele vai dar um terreno para você se você não tiver condições de construir. Não, Ele vai dar o terreno e Ele vai dar condições de construir. Jamais Deus vai te dar um filho e você não vai ter condições. O que nós vemos entristece hoje a pessoa. Ela quer tanto ter um filho, aí lá na frente ela fala mal do filho dela. Ela fala: esse meu filho não tem mais jeito, esse filho não tem essa situação, esse filho não. Nós temos que entregar: Senhor, meu filho está se desviando, meu filho está saindo dos caminhos do Senhor, Pai. Senhor, tem misericórdia do meu filho, traz ele de volta, traz ele para os caminhos do Senhor. Ele conheceu a Tua palavra, ele andou nos Teus caminhos, Pai, mas por um momento ou outro ele se saiu. Senhor, tem misericórdia, apresenta a sua família, apresenta os seus filhos, apresenta a situação que está te incomodando. O que é que vem te incomodando hoje? O que é que vem trazendo que você venha a se entristecer? Mas Deus tem algo grandioso como esta mulher. Deus tem bênçãos nas nossas vidas, bênção material, bênção ministerial, mas a palavra de Deus diz que nós temos que confiar nele, né? Fazer a obra de Deus, confiar tudo nele, que as outras coisas serão acrescentadas, né? É tão maravilhoso você fazer as coisas de Deus, fazer a obra de Deus, pregar a palavra, cantar, fazer uma evangelização, ir buscar, né, fazer algo, evangelizar seus vizinhos, fazer isso, e aí Deus vai providenciando, porque não adianta nada. Às vezes nós estamos enfermos, e aí nós vemos assim, por que é que Deus quer nos curar? Já fez essa pergunta? Senhor, se o Senhor me curar, Senhor, eu vou fazer a obra de Deus. Senhor, se o Senhor me curar, Senhor, se o Senhor me tirar dessa situação, Senhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer algo mais para o Senhor. Às vezes nós só pedimos: Senhor, me cura, me cura, me cura. Tá, mas me curar para quê? Né? Para que você quer isso? Para que você quer que não, Senhor, eu quero isso para fazer a obra do Senhor, eu quero ser curado para poder fazer a obra do Senhor. Então nós se dedicarmos a fazer a obra do Senhor, nós com certeza nós seremos abençoados diante de Deus, amém? Gostaria que os irmãos se colocassem de pé.